Olá, boa noite. A gente vai dar início a mais um encontro do Segundas Intenções e vamos receber hoje a escritora Eva Furnari, que eu vou convidar a se juntar a nós daqui a pouquinho. Eu queria só alguns recados antes. Apresentar, em primeiro lugar, Segundas Intenções, que é uma série de encontros que faz parte da programação cultural da Biblioteca Parque Vila Lobos, que é um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, um equipamento gerido pela SP Leituras. O Segundas Intenções acontece tanto na Biblioteca Parque Vila Lobos quanto na Biblioteca de São Paulo. A gente, antes da pandemia, fazia os encontros nas bibliotecas. Estamos voltando a fazer agora, passado o período mais crítico da pandemia, mas ainda em respeito às regras sanitárias de distanciamento social, a gente tem feito aqui pelo Facebook, sendo que o programa o encontro, né, é transmitido pelo Facebook da Biblioteca do Parque Vila Lobos, mas também pelo Facebook da Biblioteca de São Paulo, pelo Facebook do CISEB, que é o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, e pelo Facebook do Literatura Brasileira no 21, que é um projeto em parceria da Unifesp e da SP Leituras. Como o programa de hoje é da biblioteca, faz parte da programação da Biblioteca Parque Vila Lobos, eu peço que as perguntas para a nossa convidada Eva Furnari sejam enviadas pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos. Já deixo o convite para os próximos encontros, que serão presenciais. No dia 6 de novembro, a gente tem um encontro com Cidinha da Silva na Biblioteca de São Paulo. No dia 27 de novembro, Segundas Intenções com Tom Farias, na Biblioteca Parque Vila Lobos. Então, 6/11, Cidinha da Silva, 27/11, Tom Farias. Depois desta longa apresentação, sem mais delongas, como se dizia antigamente, eu convido a Eva Furnari a se juntar a nós. Tudo bom, Eva? Oi, tudo bem? Tudo bem, Manuel? Como é que você vai? Tudo Faz bem? tempo que a gente se conheceu na Alemanha, você lembra? Oi, Feira de Frankfurt, né? A Feira de Frankfurt, isso mesmo. Eu organizei, quando o Brasil foi convidado para ser o país homenageado, né? Isso, Fui isso. responsável pela programação cultural de escritores, as mesas de escritores. Eu lembro que eu convidei você, foi um grande prazer, a gente se encontrou lá. Né? Foi um time de 70 escritores altamente representativos da literatura brasileira e você estava incrível. Muito Foi muito. obrigado pela presença aqui no Segundas Intenções. Eu é que agradeço o convite, sempre admirei seu trabalho, sempre te vejo por Que aí, bom, muito Eva. Que bom. bom. E a É um biblioteca prazer também, né? É um prazer ouvir isso. Eu agradeço em nome da Biblioteca Parque Vila Lobos e também da Biblioteca de São Paulo e das SP Leituras. Antes de começar o nosso papo, Eva, eu tenho uma coisa que eu queria fazer um agradecimento especial, porque uma leitora sua mandou um vídeo, sabendo que você Olha estaria. só, A Maria Clara, ela tem 10 anos, ela lê desde os 3 anos, ela quer ser escritora e conheceu você no lançamento do livro Drufts. Ela amou seu livro, sabendo olha. que hoje aqui é o Segundas Intenções. Ela gravou um vídeo convidando o público para participar do Segundas Intenções e Que legal, declamou uma poesia da Cecília Meirelles em homenagem a Eva Furnari. Veja você. que delícia. Esse vídeo está nas redes sociais, Facebook e Instagram da Biblioteca Parque Vila Lobos. Ah, eu quero ver, Clara, quero a, ver. Biblioteca, a Maria Clara está participando hoje do Segundas Intenções. A gente agradece a ela pelo envio do vídeo, pela participação, e a sua mãe, Márcia, que fez o contato com a BVL. Se elas quiserem mandar perguntas, é só mandar pelo Facebook da biblioteca. E eu Ah, vou começo a fazer as minhas perguntas agora. Então, eu queria te perguntar o seguinte: aqui no Segundas Intenções, a gente sempre conta um pouco a trajetória do escritor. Né? Eu queria que você contasse um pouco a sua trajetória, como você, enfim, como brotou seu interesse pela literatura. Eu sei que você nasceu na Itália, veio pequena para o Brasil. Eu queria saber, quando o escritor nasce fora do Brasil, vem para cá, de uma família italiana, Furnari, um sobrenome italiano, né? E a gente fica sempre curioso para saber, poxa, será que a cultura italiana, de alguma maneira, marcou a obra do escritor? Enfim, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória dos primórdios, vamos dizer assim. Olha, acho que a minha trajetória foi bem diferente do que pelo menos eu conheço de outros autores, outros escritores, né? Porque eu cheguei no Brasil, eu tinha mais ou menos 3 anos de idade e não falava português, né? Aprendi a falar português na rua, na verdade, depois na escola, né?
Na família a gente falava italiano. A minha mãe, na verdade, é austríaca e meu pai era siciliano, né? Uma Hum. mistura de Você nasceu opostos quase. em que cidade você nasceu? Eu nasci em Roma, bem no meio, Entre a Áustria bem e a no Sicília. meio. É. E na verdade, assim, eu fui uma criança muito quieta e muito tímida, absurdamente tímida, e eu tenho dislexia. Então, para mim, era muito complicado ler. Então, na verdade, o que marcou muito não sei, até o meu gosto pelos livros e pela literatura. A minha mãe tinha trazido da Itália, da Europa, alguns livros, né? Então, tinha livros de Andersen, tinha a história do Pinóquio, tinha alguns livros com imagens belíssimas, assim, imagens inacreditavelmente bem feitas. Eu tenho esse livro até hoje. É um livro incrível, um baita de um artista que ilustrou. E como eu tinha essa dificuldade de ler, eu olhava essas imagens e ficava inventando as histórias na minha cabeça, né? Então, eu acho que uma das sementes, né, da minha vontade da minha característica de inventar histórias vem daí. Uhum, Então eu não tive, por azar, eu acho, eu não tive Monteiro Lobato na minha infância, uhum, né? E muito cedo eu comecei a desenhar. Então a minha comunicação com o mundo era visual, era absurdamente visual. Então eu conhecia as pessoas não pelas palavras, pela imagem. Então, então assim, eu comecei a desenhar, tinha 5 6 anos de idade, nunca mais parei. Eu desenhava todos os dias, eu tinha uma atividade assim intensa, né? Uma atividade intensa desenhando. Então toda a minha comunicação minha com o mundo, deixa eu desligar aqui isso aqui que está pitando. Mil desculpas, Não se está preocupe, pitando aqui o meu nosso encontro e-mail. é informal, assim, é. Ótimo, acontecem, coisas que acontecem. Então, toda a minha comunicação com o mundo e com as pessoas era visual. Até hoje, assim, eu faço uma leitura visual das pessoas. E aí, então eu comecei a minha carreira, fiz faculdade de arquitetura, mas comecei a minha carreira com história sem texto. Depois que a minha filha nasceu, eu tinha 3 anos de idade, eu comecei a olhar os livros e tal, eu falei, nossa, dá para fazer livros de criança. Eu era professora de artes no Museu Lazar Segal Uhum. e comecei a me interessar por livros e quando eu comecei a comprar livros numa livraria alemã que tinha livros sem texto, eu falei, nossa, isso eu sei fazer. E comecei a fazer, fui até a editora Ática, tal, consegui publicar os meus livros e isso foi mais ou menos no começo da década de 80, 81. E depois, na década de 90, 10 anos depois, eu comecei a criar histórias muito mais complexas. As histórias eram histórias cheias de trama, de dramas, e essas histórias eu não conseguia contar só com imagem, que foram os livros do início da minha carreira, né? Então eu me vi na contingência de escrever, só que eu não tinha familiaridade com a escrita, com as palavras, eu tinha familiaridade com as histórias e com as imagens. Então eu tive que ir atrás do prejuízo, porque eu tinha uma história super bacana na minha cabeça e não tinha essa prática. Então eu fui lá com a cara e com a coragem, escrevi, ofereci para a editora, deu super certo, mas eu sabia que eu não tinha a mesma maturidade que eu tinha na imagem, eu não tinha no texto. Aí que eu comecei a ler, aí que eu fui atrás do prejuízo e fui aprender a escrever melhor do que eu tinha feito aquele meu primeiro livro. Aí, antes da gente falar dos primeiros livros, eu queria depois que você falasse um pouquinho do seu livro de estreia, sem texto, depois com texto. Mas antes disso, então você começa criança, você falou que tinha uma relação mais visual,
com as histórias dos livros que você tinha, que sua mãe trouxe da Itália e tal. Mas conforme você foi ficando mais velha, virando, enfim, puberdade, adolescência, algum autor te marcou na literatura, mesmo que a gente não tenha uma relação com a literatura privilegiada, assim, né, assim, que você passa a ter depois, tem aqueles livros que marcam até por causa da escola, né? A gente tem, assim, o que te marcou de literatura Tinha. dessas leituras vamos dizer, da infância, da puberdade, da adolescência? Olha, eu, na verdade, assim, eu vou te falar todos os meus problemas. Eu também tinha 8 graus de hipermetropia, hoje eu não uso mais óculos porque eu já operei, mas eu Uhum. não conseguia enxergar as letrinhas, elas embaralhavam. Então eu lia 2 páginas, esfregava o olho, olhava para cá e depois tinha que continuar a leitura. Mas eu lembro um livro que eu me esforcei muito para ler, que era Moreninha. Era um Ah, livro que eu amei, amei. E eu ficava assim, lia 2 páginas, esfregava o olho, esperava a vista relaxar e lia. Mas a gente tinha um hábito na minha família que era muito legal, que era ler livros policiais em voz alta. Então, tudo diferente na minha história. A gente lia livros do Perry Mason, lia em italiano, né? uhum. A literatura gialla, né? Que é a literatura amarela, que se chama em italiano, que é a literatura policial. E isso também acabou marcando o meu trabalho, porque a literatura policial, digamos assim, que não é considerada uma literatura nobre, porque não tem toda essa erudição da linguagem, mas ela tem uma coisa muito interessante, que é a narrativa, Uhum. né? A narrativa da história policial, ela tem que ser estruturada, ela tem que ser uma literatura inteligente, que tem o suspense, que tem toda uma trama lá para você conquistar o seu leitor. E isso eu acabei aprendendo de tanto ouvir, ler livros policiais. Depois, quando eu fui fazer vestibular, descobriram que eu tinha 8 graus e meio, usei óculos. Aí eu comecei a ler também, né? E aí, mas digamos assim, deu muito trabalho aprender a escrever bem. Hoje eu acho que eu estou escrevendo bem, mas né, eu tenho 73 anos, então eu levei muito tempo. Bom, mas tudo bem. Tem vários escritores da história da literatura começaram a escrever tardiamente, né? Assim, tem escritores que começaram a escrever com 40, 50 anos, né? Uma É coisa. verdade, o Saramago, né? Exatamente. Quando você começou a desenhar, já pensando em fazer livro, você teve alguma referência no universo dos livros para público infantil? Referências gráficas mesmo, estéticas? Você teve porque, Tinha, em tinha, geral, né, tem alguns autores que você admira que acabam de alguma maneira talvez influenciando. tinha os livros alemães, né, de uma livraria alemã que Bucherstube no Brooklyn, em São Paulo, que eu frequentava, e que na Alemanha eles têm muito apreço pelo teatro infantil, pela literatura infantil, né? E eu frequentava e devorava, eu tinha uma grande, eu não falo uma palavra de alemão, mas eu tenho uma coleção gigantesca de livros alemães. E na faculdade de arquitetura também foi muito importante para eu refinar todo o meu trabalho. Eu quase virei artista plástica, né? Eu fazia exposições, pintava a óleo, fazia escultura, gravura, eu fiz, cheguei a dar Então aula. você é artista plástica, não é que você quer dizer. Só que você ficou mais conhecida como escritora, né? É verdade, é verdade. Mas eu tinha muita influência do Paul Klee, né? Que tem uma arte belíssima, muito sutil, muito delicada, né? Muito diferente. Ele, inclusive, mas ele tem uma ligação com as crianças, porque na verdade ele é um artista que a mulher dele era pianista e ela que ganhava o dinheiro da família, ela dava aula de piano e ele ficou cuidando do filho, que chamava Félix. E quando o filho começou a desenhar, foi que ele teve uma grande renovação na arte dele. Então, a arte dele, de alguma forma, tem uma ligação forte com essa coisa espontânea da criança,
com essa arte, não é uma arte ingênua, mas é uma arte de quem faz desconhecendo todos os parâmetros e toda a arte tradicional e toda a arte convencional realista. Curioso você falar isso, porque agora que você falou, caiu a ficha, que conhecendo alguns dos seus trabalhos, não conheço todos, porque você tem uma quantidade, daqui a pouco eu vou até te perguntar quantos livros você já tem publicados, mas tem uma característica cromática na sua obra que lembra realmente alguma coisa do Paul Klee, que fazia aqueles estudos cromáticos, né? Que ele É fazia verdade. alguns desenhos de estudos, assim, né? Enfim, que era uma coisa até meio geometrizante que mostrava um pouco Tinha das umas cores. combinações diferentes, né? Os verde água com os rosas, uns. Então, eu nunca tinha percebido isso. Você está me revelando Nossa, mas é alguma coisa que incrível, eu é te verdade, assim. disse. Você está Mas me é dando só um você te retorno falar, super você vê, legal. na hora vê, tem um cromatismo na sua obra que é interessante, ele remete a isso mesmo, né? E o outro autor que me influenciou muito foi Steinberg. Hum. Que daí eu traço, né? É o traço, é o traço. Inclusive, assim, a narrativa do traço, a expressão do personagem, a simplicidade, digamos assim. Nos meus livros sem texto até tinha uma certa simplicidade, quase teatral, assim, dessa narrativa visual, do personagem não se sobrepor, de não ter perspectiva, do personagem ser o elemento principal da narrativa. Uhum. E depois de muitos anos no meu trabalho, eu buscando técnicas de pintura, de aquarela, experimentei pastel, guache, uma série de coisas, foi que eu me dei conta, eu até mudei o tipo de papel que eu trabalhava, tal, nessa pesquisa toda da gráfica, eu me dei conta, eu levei muito tempo para perceber isso, que o fundamental no meu desenho, o fundamental na minha ilustração é o desenho, não é a pintura. Então, depois de um determinado ponto da minha carreira, eu comecei a usar papéis que eram adequados não à aquarela, mas ao desenho. Eu comecei a usar papéis, eu vou te dar um termo técnico aqui, tipo um papel Scheller, um papel duro, que eu posso apagar, que eu posso refazer o desenho. E foi aí que digamos assim, comecei a amadurecer o meu trabalho, não ter que fazer rascunhos, não ter que me preocupar tanto com a pintura. Então, meu foco realmente passou a ser o desenho e a expressão dos personagens, que era o que marcou a minha infância, digamos assim. O personagem quase que fala pela expressão facial, pela expressão do corpo, né? Então, a minha influência é muito dos artistas plásticos, né? Uhum. Perfeito. Quando que você publicou o seu primeiro livro, que foi, como você explicou anteriormente, ainda sem texto, que era uma narrativa sem texto, né? Qual foi o primeiro? O primeiro foi uma coleção, eu estava completamente perdida, eu não sabia nada, mas é assim, eu era muito tímida, mas e muito cheia de desejos e vontades ao mesmo tempo. Então, eu não sabia o que eram direitos autorais, eu não conhecia ninguém, e eu fiquei sabendo por uma amiga da minha irmã que na editora Ática estava aberta a autores desconhecidos. Então fui lá com os rascunhos, eu dizia, eu tentava explicar, olha, eu faço histórias que não têm palavras, né? E eu levei um susto, porque eu deixei meu. Na verdade, eu tinha feito um portfólio. Eu fui com um portfólio super caprichado e percebi que a editora, na época, não ficou muito entusiasmada. Eu tinha um desenho muito clarinho, muito delicado, e não funcionou. Aí eu muito timidamente falei assim, olha, eu também tenho histórias sem palavras, tal. Ela falou, então volta aqui amanhã. Eu voltei no dia seguinte, mostrei. Ela falou, deixa esse material aqui. Uma semana depois voltei, ela me chamou de novo. Ela falou, queremos 4 livros. Eu
quase desmaiei de emoção, porque eu queria muito publicar um livro. Só que eu não sabia nada, não sabia quantas páginas tinha, formato, não sabia pintar, não sabia nada. Eu tive que aprender tudo, 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 fazendo, errando, experimentando, aqui deu certo, aqui não deu certo. E eu acho que sim, que eu evoluí tremendamente nesses 40 anos de carreira, né? Espero. Perfeito. E como é que foi a repercussão? As pessoas gostaram? Como é que foi a publicação? Então, foram 4 livros, as pessoas adoraram, para minha surpresa total, porque eu tinha ficado completamente infeliz com o desenho. Eu já era artista plástica, eu sabia a qualidade que podia ter um desenho, mas na minha cabeça, não foi problema da editora, foi que eu tracei um quadradinho aonde estariam as ilustrações infantis. Entendeu? Eu tracei um quadradinho, um quintalzinho lá onde eu podia me mover. E aquilo era muito pobre, entendeu? Eu não consegui usar todo o meu potencial. Eu levei uns 10 anos para ter a liberdade, ou ter a técnica, ou ter, digamos assim, conseguir me divertir sem ficar preocupado com o que, com o que os leitores iam achar, com o resultado, né? E as pessoas gostaram, então super funcionou. Assim saiu crítica no jornal, aí me convidaram para desenhar tirinha na Folhinha de São Paulo, na Folha, no suplemento da Folha de São Paulo, Folhinha, aí foi indo. Esses livros que você está falando, que são Cabra Cega de vez em quando, todo Isso dia. mesmo. Eu tô olhando. Você tem um site, você tem um site fantástico, né? Porque assim, e o Esconde-Esconde, aí? Esses quatro, né? Foi. Ó, o seu site tem coisas, muito bem feito, muito interessante, bonito, mas ao mesmo tempo objetivo, claro. E eu vi que você tem um texto sobre você, um perfil, logo no começo dele, escrito pelo Tomás Chiaverini, né? O Tomás é super amigo. Tomás Ele é Chiaverini, seu amigo? ele é meu amigo. Eu fui até o lançamento do livro dele, o romance dele, esse mais recente, né? Ele foi editor do Roda Viva e eu trabalhava na TV Cultura na época. Ah, que legal. Trabalhava no programa ou Entre Linhas ou Metrópolis, eu não me lembro. Quando a gente se conheceu, eu trabalhava no Entre Linhas. Depois eu fui para o Metrópolis e eu acho que nessa época do Metrópolis o Tomás era editor do Roda Viva. Eu E eu, adoro os podcasts que ele está fazendo agora. O Tomás são maravilhosos. eu O participei de um Tomás deles. É. estudou junto com meu filho. Eles são amigos até hoje. Eles são amigos, minha filha e meu filho. Moram, são vizinhos quase. Têm filhos que de idade parecida. Eles super próximos, assim. Legal. Não, e o seu perfil tem isso também, ele é muito bem escrito, né? Então, o seu site é muito legal, assim, né? Ah, obrigado. Preparar a entrevista foi assim, uma mão na roda, porque vi várias coisas que eu não conhecia, enfim. Mas e aí, essas tirinhas que você começou a fazer para o Estadão, para a Folha, perdão, para a Folha, eram sem palavras também, ou daí você já teve que fazer as tirinhas com palavras? Eram 100 palavras, e isso foi um enorme aprendizado. Eu fiquei 4 anos fazendo semanalmente essas tiras, e quando você faz semanalmente alguma coisa, é assim, quando você vê alguma coisa publicado, parece que o retorno é diferente do que ver na sua prancheta, você mostra eventualmente para alguém. Então, foi um grande aprendizado dessa linguagem visual. Eram, em geral, 6 quadrinhos, e eu tinha que fazer preto e branco, porque o jornal era preto e branco, então eu desenvolvi uma série de técnicas para dar contraste e ficar feliz, digamos assim. Porque o cinza, se você usar mal, ele fica deprimido, ele fica um desenho mais deprê, assim. E então a bruxinha, por exemplo, que era o personagem principal dessas tirinhas, ela apareceu logo no começo, depois de 2 meses do que eu comecei. Esse vestido dela, preto com bolinhas brancas, era justamente para dar uma alegria no preto e branco. E aí desenvolvi sombrinhas, aí eu fui curtindo, desenvolvendo super técnicas assim para ficar feliz. E aí fiquei 4 anos e aprendi muito fazendo.
E quando você começa a escrever, então, os livros com palavras? Contexto. Eu comecei experimentando. Eu comecei na Moderna com rimas, com brincadeiras curtinhas, mas eu nunca tinha escrito uma história longa. E aí, um belo dia, eu estava realmente trabalhando numa história da bruxinha e na minha fantasia, assim, porque criar histórias sem texto é diferente de criar histórias com texto. História com texto eu crio no computador mesmo. Eu vou lá, e história com imagem, eu crio fechando os olhos, mergulhando na minha própria imaginação. E aí eu estava de olhos fechados, até a minha filha zomba, porque falava, mãe, você parecia, você estava trabalhando deitada no sofá, né? Então, eu estava criando uma história da bruxinha e começaram, na minha própria fantasia, a aparecer personagens completamente diferentes, uma trupe. E eu falei, não, tô séria agora, tô trabalhando, não, não, pode ir embora. E eu resisti, mas eles insistiram, insistiram, insistiram. Eu falei, tá bom, deixa eu ver o que vai acontecer. E começou a aparecer uma história que tinha, é um universo muito familiar para mim, assim, porque tem o cientista e a bruxa, que eram as histórias que aconteciam numa pequena cidade que chamava Piririca da Serra, que é justamente o que acontecia na minha família. Eu sou artista, mas meus irmãos são engenheiros, minha irmã é física, meu pai era químico, né? Então eram muito esses dois universos conversando. Só depois eu percebi, obviamente, que a gente cria e depois a gente faz uma análise, né? Então, eu acabei me rendendo, inventei uma história que, digamos assim, tem muito dessa dinâmica da história policial, aparece, desaparece, some, vem, deu culpado e tal. E depois tive que aprender a escrever, fui na casa da minha irmã, era física, ela tinha computador, mas eu não sabia nem salvar, entendeu? Então eu Uhum. escrevia, escrevi no caderno, passei no computador, achei que não sabia salvar, eu sabia que eu podia perder tudo, e eu não salvei, fui dormir sem salvar para o dia seguinte a minha irmã me salvar. Mas aí fui e fiz 4 livros nessa coleção, com uma ilustração muito mais elaborada. Até então eu fazia ilustração de outros autores, fazia ilustrações dos meus livros, mas tinha que fazer muita ilustração para ganhar dinheiro. A ilustração é um trabalho muito mal pago. E eu não tinha dinheiro para fazer uma ilustração mais elaborada. Mas quais livros eram? Qual é o É título A dessa? Bruxa Zelda, Os 80 Docinhos, Uhum. um livro que eu reescrevi 20 anos depois, ficou muito melhor. Ah, tinha a história do a Operação Risoto, Bem italiano. Mundrax, que era a história de um extraterrestre visitando, você imagina, extraterrestre, bruxa e cientista. Aí o cientista tem um ajudante, que é um menino, e tinha mais um que é o feitiço do sapo, que aí é mais um bruxo que aparece na. Aliás, já que E você falou em aparecer, desaparecer, bruxo, esses elementos assim, os seus livros, claro que não é isso, mas tem uma coisa, fiquei pensando, qual seria a tônica dominante, vai? Não dominante, mas pelo menos alguma coisa que percorresse os livros como uma característica própria sua. É uma coisa meio do nonsense, né? Que tem uma. tem. Não é totalmente fantasioso, não é um mundo fantasioso, mas tem elementos que se introduzem de nonsense que são um pouco Tem. perturbam, vamos dizer assim, abalam as estruturas naturais, digamos assim, né? É verdade, é verdade. Tem um lado mágico, eu tenho diversas bruxas. Atualmente estou escrevendo também um livro mais longo, que é esse universo. É um universo fantástico, mas não exatamente fantástico assim com monstro e coisa. Eu fico mais na realidade e mais na magia, né? Uhum. E tem também os livros que têm o nonsense, né, ligado a um certo humor. Então tem livro de matemática, que são os problemas da família Gorgonzola,
que aí eu parto para o nonsense, né? São Uhum. problemas de matemática com personagens que não tomam banho, que são sujos, são todos gorgonzola, entendeu? E o último livro que eu escrevi, que é o Tantãs, que me deu um livro que me deu orgulho, é um livro totalmente nonsense, de pequenos contos, que eu acho que ele sobrevive sem ilustração. Acho que é o primeiro livro que eu escrevi que ele sobreviveria sem a ilustração. Porque, digamos assim, eu acho, né? Eu não estou sendo nem um pouco modesta, mas eu acho que eu adquiri uma maturidade e comecei a achar o meu jeito de escrever, o meu Uhum. texto e o meu. Eu Uhum. estudei muito, eu estudei como é que escreve, como é que narra, eu li muita gente, entendeu? Então, continuei lendo livros policiais. Uma coisa que, eh, quando você fala desses livros que são narrativas sem palavras e narrativas com texto, depois o texto pode ou não ter ilustração, quer dizer, você tem uma série de combinações e variações. Em geral, a gente associa a narrativa sem palavras para uma criança pequena. E, enfim, conforme o texto vai ficando mais complexo e exige um leitor mais fluente, a gente observa um aumento da Do presença texto. do texto no livro. Agora, isso não é uma regra em absoluto. A gente tem graphic novels para público adulto que não tem uma palavra, né? Eu acho que sei lá, tem um livro que a SM publicou que eu considero uma obra-prima chamado A Chegada do Shaun Tan, que é Ah, é maravilhoso, maravilhoso. Chaltán, nossa, ele no céu, eu acho Deus no céu e incrível. ele na terra. E A Ele, Chegada, que é uma história de imigração, né? História de imigração, de uma pessoa que vai de maravilhoso. metrópole. É um negócio, é uma obra-prima. E é para Uma adulto, né? obra-prima, Uma uma obra. obra-prima, quer dizer, é também para adulto, é sobretudo para adulto, mas pode ser lido por qualquer idade. Mas assim, então a gente associa erroneamente o livro sem É palavras, verdade. então, mas isso não é uma regra, evidentemente. Mas você vislumbra, assim, você identifica um público, uma faixa etária, um grau de competência textual, de leitura nos seus leitores? Você escreve para diferentes públicos? Como funciona a sua relação com o seu destinatário, vamos dizer assim? Deixa eu só fazer um comentário antes de responder para você sobre essa questão do livro ilustrado para criança. É assim, a criança, ela tem uma compreensão do mundo, primeiro tátil, né? Uhum. Auditiva, visual, depois que ela vai aprender a falar, depois que ela vai aprender a ler e escrever. E a comunicação visual, ela é natural, ela é espontânea, ela é muito rápida. A comunicação escrita, ela faz um outro caminho na compreensão da gente. Então, você lê um sinal, você traduz aquilo em significado, aquele significado provoca uma emoção, uma sensação na sua cabeça e você entende aquele texto. É uma comunicação muito diferente da comunicação visual. Então, é natural que os livros das crianças tenham a imagem, porque para a criança é muito natural olhar. Ela decifra a imagem, ela tem PhD em entender a imagem. Ela lê as pessoas, ela lê a paisagem, ela lê os ambientes, né? Só que ela ainda não está preparada para ler as palavras, entender totalmente o significado, e a imagem é muito um apoio, uma diversão, ou, digamos assim, uma fonte também lá da história, né? E, e acontece então que esse formato, texto mais ilustração, ficou muito estigmatizado que é só para criança. Então é muito complicado, eu acho que para uma editora, para o mercado editorial, abrir uma brecha para que esse tipo de livro também funcione para adulto. Ele não tem endereço, é como se ele não tivesse endereço, entendeu? O livro do Chaltán, por exemplo, funciona, mas ele tem um público restrito, super sofisticado, né?
Então, eu acho que haveria muitas possibilidades de fazer livro com imagem e texto para adultos, mas ele está como que carimbado, esse tipo de livro é para criança. Uhum. Então fecha essas portas. O endereço, digamos assim, para chegar no adulto é mais complexo, mais difícil. Tanto, tanto, Agora, tanto é assim, né? Desculpe te interromper, que não, a gente mas pegou o exemplo do Chantan, que ele está publicado por uma editora voltada para o público infantil e juvenil, que é a SM. Agora, ele podia ser publicado por qualquer editora, né? exatamente. E não para uma editora, digamos assim, voltada para um público mais específico ou segmentado. Mas, de qualquer forma, ficou um pouco associado a isso. Claro, o Chantan também tem livros mais voltados para esse público, aquele A Coisa, se não me engano, né? Que é o que tem uma chaleira gigante e tal. É, Mas esse livro A Chegada, que conta uma história de imigração, é um livro assim, provoca a mesma comoção na gente com um grande romance. É uma é obra-prima. maravilhoso. Devia ser Bate publicado, direto no assim, coração. apoiado, devia estar assim na prateleira dos romances contemporâneos, só que é um romance gráfico, né? Exatamente, exatamente. E você tem um mundo literário que tem as suas normas, suas regras, então é difícil mesmo você abrir para uma coisa tão inovadora, né? Acho que leva um Uhum. tempo. Tem um cara também maravilhoso que chama Einar Turkovsky, que tem um trabalho belíssimo também, que é para adulto. Uhum. Depois você dá uma olhada nele. Mas você estava falando do meu público leitor, faixa de idade, né? Eu Uhum. acho o seguinte, a editora, ela precisa, ela trabalha com escola, ela trabalha com professores que vão usar os livros, e que é uma coisa ótima, na verdade, porque a gente pode viver disso por causa das escolas, por causa dos professores, né? E a editora, ela precisa de uma faixa etária, de uma indicação para a faixa de idade. Mas, a realidade é que isso é muito flexível. Uhum. Talvez funcione mais rigidamente numa escola, mas na leitura, em casa, nos pais, eu vejo nos meus netos, eu vejo, dependendo do tipo de escola, um livro funciona para o primeiro ano, no outro funciona para o quarto ano, entendeu? Uhum. Ou uma criança, dependendo do desenvolvimento dela, o filho do Tomás, por exemplo, ele é fascinado com um livro meu que é para uma criança de 8 anos e ele tem 4. Uhum. Ele é uma criança super cabeça, assim, super esperto, inteligente, mas a mãe lê o livro, ele nem sabe ler ainda, mas a mãe lê o livro que é para uma criança de 8, 9 anos e ele adora a história. Então é muito flexível isso. E eu acho legal também que possa chegar nos adultos, porque Uhum. às vezes também tem umas coisas nos meus livros que, por falta de formação literária, eu acabei adquirindo um estilo muito objetivo, muito direto, sem me preocupar muito se a criança ia entender ou não. Acabei fazendo um trabalho que depois, né, às vezes eu olho um livro meu e falo, nossa, eu escrevi isso para criança, será que eles entendem? E acontece que eles aprendem aquela palavra difícil, ou eles se divertem. Então é tudo muito. Você pisa em ovos, e a gente, como autor, pisa em ovos, e isso acaba funcionando por causa do humor, dos desenhos, eu acho, sabe? Da, da coisa inédita, de romper um padrão, né? De romper aquilo que você falou do nonsense, de romper a coisa como ela é feita tradicionalmente, né? Como é que você lida com questões assim de mudanças de valores? Por exemplo, surgimento de famílias com formações mais variadas, como a gente tem hoje, né? Então, sei lá, dois pais homossexuais que adotam uma criança, ou duas mulheres, enfim, uma série. Hoje em dia a gente tem uma
felizmente, apesar das resistências que há e dos preconceitos que há, a gente tem uma conformação familiar muito mais variada do que quando você e eu começamos a ler. Então, assim, isso é um fenômeno muito mais recente. Que impacto isso tem sobre a sua literatura? Olha, a gente tem uma questão muito complexa hoje, que eu acho que a gente não entendeu ainda muito bem, que é o politicamente correto, o politicamente incorreto, essa questão do conservador que volta, que não volta, da liberdade. A liberdade se tornou um bem muito caro, né, a uma geração, né, a geração que dos hippies, da contracultura, né? A Uhum. liberdade se tornou um bem muito precioso e foi longe, e há um movimento de vamos voltar. Então tem uma guerra hoje entre o que é correto, o que não é correto, o que é bom, o que não é bom. Hoje é muito complexo educar uma criança e pensar na criança, porque é muito mais difícil você educar na democracia do que você educar como antigamente, que tinha a cartilha, tinha as normas, tinha as regras do certo e do errado. Hoje esse mundo está muito mais questionado. Uhum. E eu sempre tomo cuidado nos meus livros, eu não me pauto nisso para escrever as histórias, mas eu tomo certos cuidados. Então eu tenho, mas eu acho que é importante tocar nesses assuntos, acho importante e está no mundo, está na realidade. Então eu tenho um livro meu que chama Drufts, Que é o que a Maria Clara leu, né? é o A que a gente Maria falou. Clara leu. É um livro muito, eu vou falar que é um livro doido. Ele começou, a gente tem tempo ainda para contar como Temos foi sim. isso? Não, a gente tem ainda mais de 20 minutos aqui. Não, e eu tenho uma pergunta sobre técnica sobre esse livro. Se você quiser incluir já na resposta, você estava falando sobre o tema Claro. mesmo. Mas aí, se você falar, tem uma questão técnica de ilustração mesmo, que é diferente nesse livro sobre a qual eu queria que você comentasse também. É, aliás, foi por isso que começou a ideia desse livro. Esse livro, eu não sei se dá para ver a imagem aí. Tá dando para ver sim. Esse livro começou com uma brincadeira que eu fazia na época que a gente ia em restaurante, hoje a gente não vai mais, que é o tédio de esperar a comida. O tédio de esperar a comida, a minha criatividade vem muito do tédio, assim, eu tenho que fazer alguma coisa para me divertir. Então, mesmo com os meus filhos adultos, eu ficava brincando de botar a tampa do saleiro aqui e desenhar uma careta com caneta Bic. Fazia milhões de coisas na toalhinha da mesa, de papel e tal. E uma dessas era no dedo. E eu não suporto repetir coisas, repetir alguma coisa. Para mim, sempre escrever um livro é uma aventura nova. E eu estava meio cansada de desenhar, cansada do meu próprio desenho. Eu falei, eu vou fazer um livro com esses personagens que têm dedo. Aí foi muito, foi muito desafiador, no mínimo. Por quê? Porque eu fui na 25 de março, comprei quilos de materiais, de tampinha, de coisa, de linha de costurar, de anéis, de joias, não sei o que lá, e falei, eu vou brincar primeiro de fazer personagens. E eu descobri que é um universo riquíssimo, dá para fazer zilhões de coisas num dedo, né? Então eu passei 6 meses fotografando meu dedo com o celular, fazendo essas coisas todas. Eu falei, depois eu invento o que eu vou fazer com isso. No meio do caminho eu percebi que esse personagem ele não tem braço, ele não tem perna, ele não se move, eu não consigo fazer grandes expressões nele, não dá para mudar, não dá para fazer a história que eu estava acostumada a fazer, né? Uhum. Que tem uma ação, tem um desenvolvimento. Eu falei, bom, o máximo que eu consigo fazer com esses personagens é fazer um retrato. Eu faço um retrato dele. E aí, o que eu posso fazer com o retrato? Bom, eu vou fazer uma ficha técnica, eu vou fazer um perfil do personagem. E eu comecei a fazer esses perfis e estava ficando pavoroso, assim. Era uma coisa muito sem graça, muito engessada, muito chata.
E aí eu falei assim, bom, não vai dar para fazer perfil. Mas aí começaram a aparecer famílias. Eu falei, se aparecer família, começa a aparecer encrenca, né? Então eu comecei a fazer famílias, que melhorou um pouco. E aí então comecei a escrever sobre famílias. Só que o tom com o qual eu comecei a escrever sobre famílias ficou também pavoroso, porque parecia um tom muito difícil, porque família é encrenca, né? Então estava muito difícil inventar qualquer coisa dessas famílias. Aí, depois de, sei lá, acho que 10 meses, eu tive uma luz e falei assim: e se eu botasse a descrição da família ou a narrativa da família na boca de uma criança? Pronto, eu achei o tom certo. Porque se a criança quiser falar mal da própria família, ela pode, mas eu, como autora, falar mal de uma família fica muito chato. Então, eu falei, bom, a criança falando, o que, como é que ela pode fazer? Acabei chegando na redação da escola. Então, o caminho da criação do livro, ele é totalmente invertido da criação que aparece no livro. Inventei uma professora, as redações e as famílias. E as famílias, aí cada família tem a sua encrenca, uma família briguenta. Aí apareceram, obviamente, duas mães e dois pais. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar disso sem ficar arrogante ou sem parecer um julgamento? E aí veio uma outra luz, porque as coisas vão aparecendo, né? Veio uma outra luz que era o seguinte: eu não vou colocar isso como o problema central da família. Eu vou colocar isso como uma vírgula, como um detalhezinho. E aí foi ficando legal, porque as crianças são assim. Elas hoje em dia, filhos de dois pais ou duas mães, elas não têm toda essa carga moralista e moral de dizer, ah, não, isso não é uma família tradicional. Para ela aquilo é natural. Então eu tentei entrar nessa, digamos, energia da criança de que aquilo tudo era muito natural. Aí foi ótimo, porque aí deu. Aí eu fiz 500 mil histórias, selecionei as melhores e foi muito legal, porque o pai, a criança fala assim: ah, o meu pai fala outra língua e ele é cozinheiro, ele é chefe de cozinha, mas quem faz almoço na minha casa é meu outro pai. Então fica um pequeno comentário. Eu não falo assim, ah, essa criança tem blá 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 blá, blá. Ou da mãe também, era só É um dado de realidade que um dado corresponde à de. realidade tal qual a gente tem visto, felizmente, pelo menos nos países mais. Exatamente. Eu acho que faltou colocar pais separados mais explicitamente, tem um muito sutil, e eu acho que a criança adotada ficou sutil, porque eu pus um cachorro adotado, em vez de botar uma criança adotada. Você pode mostrar como é visualmente, porque eu já vi, mas só para quem está nos assistindo, e depois esse. Cachorro adotado? Não, as páginas, de uma maneira geral, como são Ah, as tá. ações. Vou. Você falou dos dedos, você mostrou a capa, mas. Parece que esse daqui, por exemplo, que é a família Balloon, que tem as bexigas, tá vendo? Sim. Parece que as crianças adoram esse daqui. Aí tem, por exemplo, uns essa, por exemplo, é da família que briga, né? Então a família dos tampinhas. Tinha E esse milhões, dedo é seu. né? Os dedos Os são dedos todos são meus, só seus. tem uma foto. Então fiz questão de pôr uma família de negros, de outras, sabe? E fica para realmente colocar a diversidade. Então, tem uma família que perdeu o pai, tem uma família que a mãe tem um namorado, né? Tem a minha família, aí tem a família aos olhos, que a mãe fala pra caramba e o pai não fala. Então, tem todo tipo de história. E a minha preferida é essa que eu fiz com lã antroposófica, que é uma família
que eles trabalham, a família Grooves, eles trabalham limpando casas mal assombradas. E eles chegam em casa, estão sempre estressados. E a avó, então, conta histórias de terror para a neta. E Eva, só uma coisa para eu entender, então você pinta o dedo, você fotografa e daí você faz a fotografia do dedo interagir com outros desenhos, é isso? Pelo que você mostrou aí, Eu coloco um fundo, eu tive que refotografar tudo, porque a foto de celular ela não tem qualidade nenhuma. Eu tive que refotografar tudo com uma fotógrafa profissional, Uhum. colocar um fundo colorido, tal. Eu levei acho que 1 ou 2 meses fotografando e fiquei com congelamento de ombros de tanto tempo que eu ficava maquiando os dedos. Levei uns meses para consertar os meus ombros. Nossa. E você já utilizou esse tipo de técnica que foge do desenho sobre o papel em outros, como é o caso do uso da fotografia, em outros livros, ou esse foi singular nesse aspecto? Não, esse foi singular e eu tão cedo não vou fazer outros. Deu muito trabalho, eu fiquei 1 ano fazendo esse livro. Deixa eu aproveitar e fazer duas perguntas que chegaram aqui pelo nosso Facebook. Uma é da Márcia Antunes de Farias, e ela pergunta se você pensa em dar aula para futuros escritores e ilustradores. Para escritores, ilustradores? É. Se você dá aula, você já deu Não, aula, você dá aula, você pretende dar aula para ilustradores e ou escritores? eu dei muita aula de artes no começo da minha carreira antes de ser escritora. Uhum. Eu adoraria dar aula, não tenho tempo. Meu tempo é super. Eu tenho ciúmes do meu tempo, só para fazer livros, dividido entre netos, casa, comida, exercícios e adoraria dar aula e passar um conhecimento. Acho importante você passar a sua experiência, mas na verdade não dá tempo. Perfeito. A outra pergunta que chegou aqui é da Marisa Moura, que é agente literária, né? Uma Conheço a Marisa Moura, grande muito leitora, que eu legal. também conheço, é uma pessoa que acompanha muitas vezes aqui os nossos encontros, e a Marisa manda essa pergunta, que é, acho que ela viu você falando sobre quando você escreveu o seu texto, esse livro que você falou que escreveu que para você, quando você terminou, você disse que pensou que ele prescindia de ilustração, né? Então ela Altas. podemos esperar um romance para adultos de sua autoria, com ou sem texto? Eu São estou duas escrevendo. possibilidades, na verdade. Se você vai escrever para adulto e se esse livro para adulto vai ser com ou sem texto, porque ela está pensando justamente numa narrativa visual para adulto. Olha lá. Um assunto que a Não, gente... para adultos jamais. Não me acho capaz de escrever para adultos, não me acho competente para escrever para adultos, mas estou escrevendo um juvenil que vai ser lançado ano que vem, que não vai ter ilustração. Não Já vai faz ter. anos que eu estou escrevendo esse livro. Eu não posso deixar de fazer a pergunta sobre o Felpo Filva, que, afinal das contas, Ah, é. é o seu livro. Eu não sei, É o meu best-seller. autor tem aquele livro que é assim, vamos dizer, quando você pensa nas obras, você pensa em várias, mas sempre diferentes leitores, diferentes jornalistas que vão entrevistar vão pensar sempre num específico que está presente em todas as citações, as menções da sua obra. Como é que nasceu esse livro? Que lugar que ele ocupa no seu trabalho? Olha, ele é um trabalho muito importante porque primeiro que os melhores livros que eu escrevi são os que eu fiz sem querer, assim, mais espontâneos, assim, meio sem nenhuma pretensão, sem nenhuma. Eu jamais, quando eu estava escrevendo, jamais imaginaria que ele fosse ser um livro que as pessoas iam gostar tanto. E ele foi um livro para mim muito marcante, muito importante, porque foi aí que eu comecei a entrar mais na intimidade do personagem. Foi aí que eu tive coragem. Você vê que eu sou devagar na minha carreira, né? Eu comecei a entrar no sentimento do meu personagem mais profundamente. Então, ele, digamos assim, é um personagem que sofreu bullying. Eu nem pensava em bullying, mas é porque apareceu espontaneamente um coelho que tem um problema, que tem uma orelha mais curta que a outra.
Eu fiz isso muito espontaneamente. E aí, como ele lidava com o problema dele, né? A timidez dele, o recolher. Eu sou um pouco recolhida, assim. Obviamente que aqui não, mas eu preservo essa coisa. Eu sou meio da caverna, assim, entendeu? Eu faço. Para mim é muito importante ter esse recolhimento para entrar em contato com a imaginação, para escrever os livros. E o Felpo é um pouco o retrato disso, sabe? Ele é um poeta que fica na dele. Mas aí tem todos o making off depois, os sobrinhos que falam as bobagens. Então eu tenho esses dois lados, assim. Porque eu sou neurótico, entendeu? O neurose, eu tenho os neuroses do Felpo. E tem o lado engraçado. Perfeito. Você tem alguns livros que compõem séries. Você já falou, por exemplo, quando você estreou, você fez uma série de 4 livros, que era um livro sem palavras. Depois você falou da outra série, que foram os livros já com É. texto, que você começou. Agora, você tem algumas séries que são temáticas, como é o caso da série Do Avesso, né? O que é exatamente essa série? Do avesso eu comecei depois do Bruxa Zelda, comecei a escrever histórias, né? As histórias vinham na minha cabeça, eu fui elaborando. Então, essa série do avesso são pequenas histórias, não são histórias longas, né? Uhum. Você sabe que quando eu fui para a Europa, já que a gente se encontrou lá em Frankfurt, eles têm uma literatura eh, que faz a passagem do livro infantil para o livro juvenil. E a gente aqui não tem essa tradição. A gente não faz esse livro que tem mais texto, com, digamos assim, ele parece um livro de adulto, ele tem esse formato de um livro juvenil, um livro de adulto, uma letrona grande, pouca ilustração para criança, pré-adolescente se acostumando com o livro com mais texto. A gente não tem. A gente conserva um formato infantil, com um monte de ilustração e com bastante texto. Na Europa não tem tanto isso, entendeu? Então essa série do avesso é um pouco essa coisa que não tem lá e que tem um buraco aqui eu Uhum. acho, pelo menos, uma opinião pessoal, Tem sabe? lá e aqui não, né? É isso. Aqui parece que tem um buraco dos livros do pré-adolescente para ele fazer essa passagem para o livro juvenil. Quais são esses temas? Os temas, eu acho que o tema, você falou? Nesse caso desses livros que fazem a passagem, que você falou que essa. Ah, É, quais são é. esses temas que você aborda que Os fazem? temas são muito do avesso, né? São Uhum. muito a diversidade, o lado B do ser humano, inclusive os desenhos, desenhando pessoas de nariz torto, pessoas que não são esse modelo de beleza que não existe, na verdade, né? Você Uhum. pega a garota pré-adolescente e diz que isso daí é o ideal de beleza da mulher. E não é, não é, né? Então, as mulheres sofrem muito com isso, por exemplo, né? Então, acho que tem um pouco esse o avesso da gente, sabe? Esses livros correspondem a essa proposta de fazer essa transição do livro da criança para o livro Pouco, é um pouco. Não faz totalmente, mas é um pouco. Eu acho que a gente ainda dá para explorar mais essa passagem. Uhum. Isso é um tema interessante, porque é uma coisa até que editores e outros autores deveriam pensar, talvez, nisso, né? Porque realmente. Fazer essa passagem quase educativa, assim. A gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria fazer uma pergunta bem específica, que é a sua relação, ou a relação da sua obra com o teatro. Porque parece que existe essa relação, né, de adaptações de livros seus e, ao mesmo tempo, algumas personagens suas que parecem que saíram, sei lá, o Tartufo e tal. São personagens que saem do imaginário do teatro, né? Tem alguma especificidade nessa sua relação com o teatro? Eu gosto muito do teatro, né? Tenho um carinho especial, um amor. Eu acho que o teatro, quando ele é bem feito, Uhum. ele tem um encantamento, assim, sabe? Eu acho que é a grande sacada do teatro, né? Ele te envolve, ele tem uma série de recursos interessantes.
Talvez, eu nunca tinha pensado nisso, Manuel, mas talvez a própria narrativa visual, para mim, tem uma ligação com o teatro. Ela tem uma simplicidade de um personagem se relacionando com o outro, dá para fazer uma peça com poucos personagens e com essa e talvez assim essa narrativa até que tem um pequenininho suspense ou um pequeno as crianças gostam de ouvir histórias, as crianças não gostam de ouvir conselhos, né? Uhum. E tem uma série de livros, eu acho assim, eu sei que vai parecer meio esquisito, mas tem muito livro de autoajudinha, sabe, na literatura infantil, que eu acho que talvez seja importante, seja útil, mas que a criança gosta mesmo de ouvir história. A gente também gosta de ouvir história, Uhum. gosta de narrativa. E eu acho que talvez as pessoas do teatro gostam do meu trabalho, assim, ele funciona no teatro, porque ele tem uma narrativa, ele tem uma história, né? Uhum. Tem Perfeito. uma. Perfeito. Eu acho uma coisa curiosa, assim, eu ia fazer essa pergunta que eu fiz agora ao final, no começo da nossa conversa, pelo seguinte: você, ao falar da sua relação com o desenho, quando você falou do Steinberg, etc., você usou pelo menos duas vezes a expressão, tem uma relação teatral, uma narrativa que tem algo de teatral, etc. e tal. E eu tinha Ah, é verdade. pensado nessa pergunta antes, né? Ao preparar as perguntas para essa conversa, eu tinha pensado nisso e você, antes de eu tocar no assunto, você usou isso. Olha Dessa só. relação que é meio entre as personagens, você usou o termo. Só que eu deixei Acho que tem tudo a ver mesmo. eu deixei para o final porque a gente encaminhou a conversa para Eu nunca outro. tinha percebido, foi muito legal você falar isso. Bacana. Eu queria que você fizesse uma indicação, Eva, porque é o seguinte: nós estamos aqui no Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos, que, junto com a Biblioteca de São Paulo, compõe as duas bibliotecas estaduais da cidade de São Paulo. E, claro, nós temos um público muito variado que frequenta essa biblioteca, consulta o acervo. Eu queria que você falasse, para quem conhece parcialmente ou ainda não conhece, ou quer apresentar para filhos a sua obra, que livros você indicaria seus que sejam bastante representativos na sua própria visão do seu trabalho, como uma introdução ao seu universo criativo, assim, se você pudesse citar, enfim, quantos você quiser, mas 3 livros, Ah, é, que você acha que são representativos da sua criação literária, artística, para quem vai às nossas bibliotecas? olha, eu indicaria um livro que chama Assim Assado. É um livro que tem uma estrutura de rima, de jogo, que os professores gostam de usar, pedindo para as crianças fazer suas próprias rimas. Eu não percebi isso na hora que eu estava fazendo o livro, mas é bem legal, assim. As crianças têm letra bastão, as crianças estão começando a ler, gostam bastante. Aí tem um livro, o Drufs é um livro muito querido meu. Eu não fico satisfeita com todos os livros que eu faço. E o Felpo, acho que são esses 3 livros, assim. Qual é o livro mais recente que você publicou? É o Tantãs, é esse livro de pequenos contos nonsense. Que você tinha mencionado anteriormente. Você publica por quais editoras? Eu estou na Moderna, eu sou editora, eu sou autora exclusiva da Moderna, né? Moderno, perfeito. Quantos livros você tem publicados já até o momento? Você Olha, tem essa eu visibilidade? escrevi por volta de 70 livros, mas na verdade eu fiz uma limpeza nisso tudo que eu escrevi. Eu tenho uns quase 50, 40 e poucos. Ou seja, é uma obra muito consistente, tanto no volume de títulos quanto na qualidade, seja do desenho, seja do texto. Por isso que é um prazer. Não é à toa que você estava em Frankfurt para representar a literatura brasileira, porque você é uma escritora realmente muito importante nesse panorama sobre o qual a gente está conversando, e a conversa foi ótima. Eu agradeço imensamente a Foi uma sua. delícia. Foi Puxa muito vida, bom. Manuel, eu te agradeço demais. Acho que foi um encontro assim muito, muito legal. Me sinto honrada de conversar com você. Eu sou fã dos professores que trabalham nas bibliotecas, na biblioteca. Eu acho que a gente tem mesmo que batalhar pela educação. Me sinto parceira dos professores, né? Me sinto privilegiada de poder participar da formação das crianças. Eu acho que esse é o nosso futuro saudável. Perfeito. Muito Obrigada por obrigado. você.
Muito obrigado. Eu só queria reiterar o convite para os próximos encontros, que vão ser nas próprias bibliotecas, não aqui pelo Facebook, dia 6 de novembro com Cidinha da Silva na Biblioteca de São Paulo, e dia 27 de novembro com Tom Farias na Biblioteca Parque Vila Lobos. Eva Furnari, foi um grande prazer reencontrá-la. Espero que a gente, Prazer enorme. passada esta fase tão difícil que todos nós passamos, que a gente possa se encontrar pessoalmente. Nós tivemos poucas oportunidades, mas Com agora certeza. abrindo agora, voltando ao normal, a gente pode talvez pensar, fazer entrevistas ao vivo não, aqui é ao vivo também, né? Mas presenciais. Essa palavra presencial a gente nunca usou, né? De Pois repente, é, ser criada uma palavra para definir alguma coisa que é ao vivo, mas é virtual, né? Então, a pandemia mudou nosso vocabulário, né? eu espero poder fazer alguma entrevista com você, um bate-papo com você futuramente e muito em Vou breve, adorar, vou adorar. presencialmente. Muito obrigado, uma Muito ótima semana para obrigada. você, para todo mundo que nos Beijo acompanhou. para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau.